Irmãos, estamos seguindo a nossa exposição, desse livro tão importante, dessa primeira carta de Paulo a Timóteo, desta carta que edifica a igreja e também fortalece a liderança da igreja. Nós iremos ler esse texto para nossa edificação. Domingo nós falamos sobre o cuidado que nós devemos ter com as viúvas, esse zelo, A Bíblia diz que nós devemos honrar as viúvas, verdadeiramente viúvas. E hoje nós iremos falar sobre os líderes da igreja. É uma mensagem que Paulo dirige a Timóteo para que ele pudesse, então, orientar a liderança da igreja. Vamos ler a partir do versículo 17 para a nossa edificação. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 17 até o versículo 25. Diz assim o texto sagrado: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também, as boas obras antecipadamente se evidenciam e, quando assim não seja, não podem ocultar-se. Que Deus nos abençoe. Vamos falar com o Senhor. Peça ao Senhor que fale ao seu coração, possa iluminar a sua mente, a sua vida. Você que está em casa também, peça ao Senhor que fale ao seu coração. Pai bendito, estamos aqui diante da Tua palavra. Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E nós sabemos que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E nós carecemos, ó Senhor, da iluminação do Teu Santo Espírito para entendê-la. Por isso te suplicamos, ó Deus, que o Senhor possa abrir os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra, para a nossa edificação e crescimento espiritual. Abençoe, Deus, os líderes da igreja, abençoe a vida da igreja, também na escolha dos seus líderes. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. O que você espera da liderança da sua igreja? Mais dinamismo? Mais empenho? Mais zelo na pregação da palavra? Mais empenho na obra missionária? Mas o que Deus espera da igreja em relação aos líderes chamados por Ele? Como você trata os líderes da sua igreja? Qual deve ser a nossa atitude em relação aos nossos líderes, pastores, presbíteros, diáconos? Em cada igreja local, Deus levanta líderes. Não existe uma igreja forte sem uma liderança forte. As igrejas do Novo Testamento eram pastoreadas por uma equipe pastoral. Pastores, presbíteros, diáconos, e não apenas um único líder. E esses líderes eram chamados de presbíteros, os quais tinham as funções de governar bem a igreja, como o texto que nós lemos aqui, que os presbíteros que presidem bem,
desempenhar a função pastoral, supervisionando e cuidando do rebanho da igreja, né, o rebanho de Deus, como a gente lê em Atos 20, versículo 28, que diz o seguinte: atendei por vós e por todo rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Defender a doutrina, opondo-se aos falsos ensinos na igreja. Ensinar e pregar, como a gente viu aqui, que tem que presidir bem e se afadigar na palavra e no ensino. E nós podemos ver também que, além disso, deveriam ser homens devidamente eleitos pela igreja. A igreja é que escolhe os seus líderes. A igreja é quem deve escolher os seus líderes. O texto diz que, promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. No nosso caso, de 5 em 5 anos, vence o mandato, a gente está elegendo novos presbíteros. Podemos também eleger pastores e elegemos também diáconos. E por essa razão, Paulo instrui a Timóteo como devem ser tratados os presbíteros em 3 áreas: na remuneração, na disciplina e na ordenação. E a grande ideia dessa passagem é sobre a honra devida aos líderes. Vamos ver isso comigo? A honra devida aos líderes. Primeiro, a honra pelo serviço fiel. O texto diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Esses presbíteros mencionados aqui são os mesmos homens que os bispos descritos no capítulo 3. No capítulo 3 nós falamos das qualificações desses presbíteros. O texto diz que o presbítero deve ser um homem irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, não um homem de contendas, não um homem avarento e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito, pois quem não sabe governar a própria casa, não pode governar a igreja de Deus. E aqui nós podemos ver que isto é certo, porque quando Paulo se despediu desses homens em Mileto, ele usou os termos presbíteros, bispos e pastores como sinônimos. Quando Paulo passou ali na sua viagem indo para Roma, ele mandou chamar os presbíteros, né, de Éfeso em Mileto e se reuniu com eles e falou das suas funções e falou do zelo que eles deveriam ter e que eles deveriam pastorear a igreja de Deus, a qual foi comprada com o sangue de Cristo. Paulo indica aqui a função desses homens. O texto diz que eles presidem bem, eles devem governar bem a igreja, cuidar bem da igreja. Em outras palavras, esses líderes espirituais gerenciam a casa de Deus, o povo de Deus. Isso significa que eles ensinam a doutrina, oram pela obra do evangelho e fazem planos para o futuro da igreja. Eles pensam a igreja, respiram sobre a igreja de Cristo. E eles também advertem os pecadores inconstantes, os pecadores que estão se desviando do caminho do Senhor, e dão as boas-vindas a eles quando eles retornam arrependidos, quando eles voltam aos pés de Cristo. Dessa passagem, meus irmãos, pode inferir-se que há 2 tipos de presbíteros. E aqui, na igreja presbiteriana, nós temos então os presbíteros regentes e os presbíteros docentes. Os presbíteros regentes são aqueles que governam, são aqueles que presidem. E os presbíteros docentes são aqueles que se afadigam na palavra, são aqueles que ensinam, são aqueles que pregam. E aqui nós podemos ver
que isso indica o que? Esforço extremo. O texto diz que aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Em outras palavras, os presbíteros docentes são aqueles que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino. É por isso que tanto eu quanto o pastor Rui, nós pregamos aqui mensagens expositivas. Pastor Rui já pregou o livro de Esdras, Neemias, está terminando Esther, fazendo a exposição do Salmo, né, os cânticos de Davi, dizer que vai levar uns 6 anos pregando esses salmos aqui na igreja. Então nós devemos nos afadigar no ensino e na pregação da palavra de Deus. Se Deus nos der uma vida longa, nós vamos pregar toda a Bíblia, né? Já pregamos Gênesis, estamos pregando Apocalipse, e está ficando aí para a posteridade da igreja, nos canais da nossa igreja. O nosso desejo é ensinar, é pregar a palavra de Deus. E pregar e ensinar são atividades intimamente relacionadas. Pregar é proclamar a palavra de Deus e confrontar os ouvintes com a verdade das Escrituras. A palavra de Deus sendo exposta para a edificação da igreja. E ensinar é explicar a verdade contida nas Escrituras, ajudando os ouvintes a entender as passagens difíceis e aplicar a palavra de Deus à vida cotidiana. Então, uma pregação expositiva é ler, explicar e aplicar a palavra de Deus à nossa vida. Os presbíteros que se dedicam integralmente ao serviço na casa de Deus devem receber dupla honra. E honra aqui quer dizer respeito, incentivo, encorajamento, bem como remuneração, sustento pastoral, porque eles se dedicam integralmente à obra de Deus. Eu mesmo já tive presbíteros regentes, que eram pregadores, que ensinavam, que foram evangelistas, e eles trabalhavam comigo de tempo integral. Eu tive esses presbíteros lá em Mantena, né, sendo obreiros juntamente comigo no pastorado da igreja. E eles eram remunerados por isso, eles trabalhavam comigo na igreja. Além de presbíteros, eles foram evangelistas e pregadores na igreja. Além do mais, meus irmãos, quanto à remuneração, o pastor não trabalha para receber, ele recebe porque trabalha. O pastor não tem um vínculo empregatício com a igreja, o pastor não tem carteira assinada, não tem o sindicato dos pastores. Ele recebe côngruas pastorais, o seu sustento, o sustento pastoral, uma vez que ele está a serviço da igreja, de tempo integral, para pastorear a igreja, para ensinar, para presidir. E Paulo considerou, então, o pastorado como um ministério remunerado. E nos dias do Antigo Testamento, os sacerdotes eram sustentados para que pudessem dedicar-se à lei do Senhor. E por esta razão, Paulo cita um versículo do Antigo Testamento, dizendo: não coloque mordaça na boca do boi quando pisa o trigo. Na nossa versão diz assim: não amordaces o boi quando pisa o trigo. Então, quando o boi estava trilhando o trigo, pisando o trigo, ele deveria, então, se alimentar. Conforme o boi trabalhava, ele podia comer uma parte dos grãos. De igual forma, meus irmãos, o que é justo para os animais é justo para os obreiros de Deus na seara do Senhor. Eles também devem receber o suficiente para viver. Se Deus se preocupa com o alimento dos animais, os seres irracionais, se nós devemos ser sensíveis com os animais racionais, nós também devemos ser sensíveis no sustento dos obreiros de Deus na causa e na obra de Deus. Nos dias do Novo Testamento, os pastores também eram sustentados para que pudessem devotar-se à obra do Evangelho. E por essa razão, Paulo cita aqui as palavras do Senhor Jesus: digno é o obreiro do seu salário. Digno é o trabalhador do seu salário.
E aqueles que estão no ministério devem viver do ministério. Eu conheci um presbítero, presbítero Porfiro. Ele era presbítero e também evangelista, um obreiro na primeira igreja. Ele me disse certa feita que estava tendo um aperto financeiro. Creio que o Ronaldo conheceu o presbítero Porfiro. Conheceu? Não conheceu o presbítero Porfiro. E ele, então, pensou em deixar o ministério, porque os meninos estavam pequenos, menores ainda de idade, ele pagava aluguel, ele estava vivendo um aperto financeiro e pensou em voltar à sua antiga profissão. Então, ele fazendo o culto doméstico com a sua família, ele leu o Salmo 127, e Deus falou com ele o seguinte: aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E então ele desistiu de abandonar o ministério como evangelista da igreja, e ele continuou servindo a Cristo. E ele então foi visitar uma família, e nessa casa tinha uma mulher entre a vida e a morte. Ela é uma mulher de muitos posses, uma mulher rica, e esta mulher recebeu a oração desse presbítero, e ela foi curada. E Deus a curou, e Deus a levantou do leito de morte, e ela quis conhecer a casa desse presbítero. Ele morava numa casa simples, numa casa de tábuas, de madeira, e ele então recebeu a visita desta mulher, e esta mulher entregou a sua vida ao Senhor Jesus, em gratidão pela sua cura, e ela conheceu o Evangelho, ela conheceu a Cristo, entregou a sua vida a Cristo. Como ela é uma mulher de posse, uma mulher rica, ela também viu a necessidade financeira desse presbítero Porfiro, e ela deu uma casa para ele sair do aluguel. Aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Deus supre a nossa necessidade. E, como igreja de Deus, nós devemos sustentar os obreiros de Deus, a obra de Deus. Nós devemos honrar os líderes na igreja, aqueles que trabalham de tempo integral. E a gente faz isso sustentando a obra de Deus, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, colaborando com o sustento no reino de Deus. Mas a segunda honra, meus irmãos, é a honra na disciplina justa e imparcial. As acusações contra os pastores devem basear-se em fatos reais e não em suposição, opinião ou boato. Por essa razão, Paulo orientou quanto à disciplina na igreja dos líderes. E a primeira advertência de Paulo protege a igreja de falsas acusações. Veja o que diz o verso 19. Vamos ler comigo? Diz assim: não aceites denúncia contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E Timóteo tinha que ter a certeza dos fatos, o que deve ser feito por meio de testemunhas. Testemunhas. Em outras palavras, não ouça qualquer crítica, investigue muitíssimo bem qualquer acusação para testar seu mérito antes de agir. Nós devemos, então, rejeitar denúncias vazias e sem fundamento. Existem muitos que são assassinos de pastores, são assassinos de sua reputação. Segundo João Calvino, essa advertência de Paulo é um antídoto para salvaguardar os pastores da malícia dos homens, porquanto ninguém é mais exposto a calúnias e insulto do que os mestres piedosos. Os que fazem acusação contra os líderes da igreja devem provar tais acusações por meio de 2 ou 3 testemunhas. É triste quando as igrejas desobedecem a palavra e dão ouvidos a boatos, mentiras e fofocas. Tem que ter fundamento, tem que ter testemunhas, tem que ter comprovação, para que não fique apenas do boato, contra a dignidade e o assassinato de reputações de homens de Deus. Mas a segunda advertência, meus irmãos, contra isso, de Paulo a Timóteo, é que tudo seja feito de modo franco e honesto. O faltoso deveria ser corrigido na presença de todos. Veja o que diz o verso 20. Vamos ler comigo?
Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então, a disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. Pecados públicos devem ser corrigidos publicamente para que haja temor. Quando o pecado se torna público, ele tem que ser corrigido publicamente. A igreja nunca pode dar ao mundo a ideia de que está tolerando o pecado. Nós não podemos tolerar o mal. Nós não podemos tolerar aquilo que Deus desaprova. A política por debaixo dos panos não tem lugar na igreja. Nós não podemos pegar a poeira, a sujeira e colocá-la debaixo do tapete ou debaixo do banco. Nós temos que tirar a sujeira, limpar a sujeira. Então, repreender é mostrar à pessoa seus pecados e chamá-la ao arrependimento. Por isso o texto diz aqui, quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam, para que haja um temor santo da santidade de Deus, da verdade da palavra de Deus, para que a palavra de Deus seja obedecida. E existem muitos pastores que abandonaram o evangelho, e por causa disso eles devem ser despojados do ministério. Não tem mais a dignidade, a credibilidade e a honra de conduzir a igreja, por isso eles devem ser disciplinados. Mas a terceira advertência de Paulo a Timóteo é que ele fosse imparcial na aplicação da disciplina. Veja o que diz o verso 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Em outras palavras, ordeno solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que você obedeça a essas instruções, sem tomar partido e nem demonstrar favoritismo. Timóteo deveria tratar cada caso sem preconceito, sendo cuidadoso para não alimentar uma denúncia falsa e vazia, e ainda que ele pensasse que ela poderia ser verdadeira. Ele deveria tratar cada caso sem preconceito. E por outro lado, ele não poderia varrer a questão para debaixo do tapete apenas porque o homem acusado era um colega de ministério, era o seu amigo pessoal. Ele deveria tratar do caso adequadamente, sem pegar a sujeira e escondê-la. A igreja, meus irmãos, não pode ter dois pesos e duas medidas. Não pode tratar alguns membros com rigor e outros com complacência. O símbolo da justiça é uma estátua da deusa romana Justiça, né? E a estátua, ela tem uma venda nos olhos para evitar o preconceito, o pré-julgamento. Por isso ela tem a venda nos olhos. Lembra daquela estátua que representa a justiça? Ela segura também uma balança na mão, pronta para pesar objetivamente a evidência. E ela também carrega uma espada na mão direita, pronta para executar a justiça. Então a justiça tem que julgar sem preconceito, a justiça tem que ter uma balança para sopesar a evidência e os fatos, e ela tem que também ter uma espada para executar a justiça. E Paulo, então, aqui encarrega Timóteo a manter esses ideais da justiça na igreja. E para auxiliar os ministros a manter a imparcialidade, Paulo lembra a Timóteo que todo ato de disciplina eclesiástica é realizado na presença de Deus, de Cristo e dos anjos eleitos. Deus está presente naquele momento. Por isso ele deve julgar sem parcialidade, sem favoritismo. Com eles estão os anjos eleitos aqui no julgamento final. E aqui nós podemos ver que Paulo leva Timóteo ao trono de Deus, ao trono da justiça de Deus. Deus é justo. De onde o Pai e o Filho julgam o mundo inteiro de acordo com o mais alto padrão de justiça.
E com eles estão os anjos eleitos de Deus no julgamento final. Uma vez que eles, os anjos, serão enviados por toda a terra para recolher os seus escolhidos dentre todas as nações, de uma a outra extremidade da terra. E esse julgamento será totalmente imparcial, uma vez que no Senhor não há injustiça nem parcialidade, e Ele não aceita suborno. Por isso, esse ato de um tribunal eclesiástico é feito na presença de Deus, o juiz de toda a terra, a quem nós prestaremos conta no último dia, porque todos nós um dia iremos nos apresentar diante do tribunal de Deus. Eu já fico pensando, o Supremo Tribunal Federal, né, os 11 juízes julgando ali, se eles julgarem injustamente, eles vão prestar conta diante do tribunal de Deus. Se eles julgarem com parcialidade, aceitando suborno, recebendo propina de uma sentença, eles vão prestar contas diante do tribunal de Deus. De igual forma, o tribunal eclesiástico que nós exercemos na igreja também, todos nós iremos prestar contas diante do Senhor. No julgamento final, meus irmãos, Deus dará a cada um o que nós merecemos. Os que confiam em Cristo serão recebidos na presença de Deus, serão absolvidos. No entanto, aqueles que rejeitaram Cristo e se recusaram a se arrepender, serão banidos da sua presença. Se Deus irá fazer justiça no final da história, o julgamento de Deus será um julgamento justo, então a justiça deve ser feita no presente. Nós devemos julgar pela reta justiça. Demonstrar preconceito e favoritismo só piora a situação. Por isso, Paulo recomenda a Timóteo: julgue sem partidarismo, julgue sem favoritismo, julgue pelo padrão estabelecido no Evangelho de Cristo, pela palavra de Deus, com toda a justiça e zelo. Mas vejam bem, meus irmãos, em terceiro lugar, a honra na escolha certa dos seus líderes. Veja que a igreja nunca deve precipitar na escolha dos seus líderes. Eles devem ter qualidades descritas, que nós já lemos aqui em 1 Timóteo, e você pode ver essas qualidades da pregação que eu já fiz sobre a vida do presbítero, e também falei sobre as qualificações do diácono, no capítulo 3. Ou seja, esses líderes deveriam ter uma fé firme, uma fé fundamentada na palavra do Senhor e ser moralmente íntegros. Veja o que diz o verso 22. Vamos ler comigo? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo. Então, Paulo adverte aqui Timóteo de evitar ordenar um homem rápido demais. A ninguém imponhas precipitadamente a mão. E a imposição de mãos aqui é equivalente à ordenação. A ordenação dos presbíteros, dos diáconos, dos pastores. Quando o presbitério, então, impõe as mãos sobre os pastores. Ou aqui, na igreja, os presbíteros impõem as mãos sobre os novos presbíteros, sobre os novos líderes na igreja. E Paulo proíbe Timóteo de admitir precipitadamente alguém que ainda não passou por um rigoroso exame. A pessoa tem que provar que tem um caráter ilibado, um caráter honrado, que é maduro na fé, porque um líder imaturo é uma desgraça para a igreja. É um desastre para a igreja. O líder tem que ser maduro. E líderes apáticos que ordenam homens indignos se tornam cúmplices do pecado deles. Então, impor as mãos precipitadamente sobre alguém, e essa pessoa depois vem causar um escândalo na igreja, nós somos cúmplices, porque ordenamos sem a devida observância. Nem todos os que desejam ser líderes de uma igreja são aptos.
esteja certo das qualificações de um candidato antes de oferecer-lhe uma posição de liderança. E eu quero dizer também aqui para a igreja, é a igreja que escolhe os seus líderes. É por isso que nós devemos orar pelos líderes, jejuar por eles, para que Deus possa levantar líderes que possam ser capazes, aptos, qualificados, maduros, íntegros, cheios do Espírito Santo, cheios de fé e de boa reputação. E o texto diz para nós: conserva-te a ti mesmo puro. É uma advertência para que Timóteo não seja responsável pelos pecados de outros. Além do mais, Paulo alerta a Timóteo a cuidar de sua saúde. Veja que Timóteo deveria cuidar da igreja, mas ele deveria também cuidar de si mesmo. Veja o que diz o verso 23, vamos ler? Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Alguns pensam que a água em Éfeso era uma água contaminada, não tinha água tratada, não tinha água da Copasa. E ele então usava aquela água. Aí o texto fala assim: não continues a usar somente água. E aqui o apóstolo incentiva Timóteo a usar vinho como remédio, por causa do estômago, problemas estomacais e das frequentes enfermidades. Alguns usam esse texto aqui para entornar todas, né? Para beber uma garrafa de vinho. Nossos problemas de saúde, meus irmãos, muitas vezes afetam a nossa capacidade de atuação. E Timóteo deveria cuidar da sua saúde. Ele precisava cuidar da sua saúde para poder cuidar da igreja. E Timóteo estava à frente da maior igreja da época. Era uma grande igreja. A igreja de Éfeso. É a igreja que Paulo mais ficou como pastor daquela igreja, como apóstolo naquela igreja. Ele ficou 3 anos. Em Corinto, por exemplo, Paulo ficou 1 ano e 6 meses. Mas em Éfeso, Paulo ficou 3 anos. E Éfeso era uma grande cidade com a grande igreja cristã, evangélica. Uma igreja fundada pelo apóstolo Paulo. E esta igreja tinha muitos desafios. Tinha lá o grande templo da deusa Diana. Havia uma perseguição ferrenha contra a igreja. Havia prostitutas cultuais naquela cidade. Pessoas que se dedicavam à idolatria no templo da grande deusa Diana. E ele deveria, então, exortar a certas pessoas na igreja que não ensinassem outra doutrina, porque falsos mestres estavam perturbando a saúde da igreja. E isso deixava Timóteo tenso, deixava-o com enfermidades. E ele deveria, então, cuidar da igreja, mas ele não deveria descuidar-se de si mesmo. Ter sabedoria de cuidar-se, meus irmãos, e buscar a cura é sempre uma atitude prudente. Como é que ele ia exercer um pastorado longo naquela igreja se não tivesse saúde física para pastorear aquela igreja? Por fim, nós devemos, meus irmãos, ter cautela na escolha de líderes na igreja. Uma vez que é necessário de algum tempo para descobrir a verdade a respeito de um candidato à liderança da igreja. Veja o que diz o verso 24. Aí Paulo retoma novamente a questão da escolha dos líderes da igreja. Verso 24, vamos ler comigo? Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ou seja, os pecados de alguns homens são evidentes, ao passo que outros demoram a aparecer. E por essa razão, a igreja deve tomar tempo para discernir se o candidato está realmente qualificado para se tornar presbítero. Por sua vez, meus irmãos, as boas obras falam por si mesmas. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Dá para colocar esse versículo aí, o versículo 25? Vamos ler comigo esse versículo? Vamos ler? Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se.
Nós não vemos a alma do homem para avaliar o seu caráter, mas observamos as suas obras. Pelos frutos os conhecereis. O homem de Deus produz boas obras. Jesus disse que todo aquele que estando em mim não der fruto, o Pai corta e lança fora, mas todo que dá fruto, limpa para que produza mais frutos ainda. Então siga a rota das boas obras até a sua fonte, e você encontrará um presbítero digno de ser eleito. Veja o fruto dele, veja o fruto na sua vida, veja o que ele faz no reino de Deus, veja a sua vida cristã. Um espírito, meus irmãos, marcado pela maturidade e integridade, não pode deixar de ser bom. A pessoa que tem maturidade e integridade é digna de ser um presbítero na igreja. Em outras palavras, os candidatos à liderança da igreja devem ser provados e aprovados para ser recebidos como líderes da igreja. Na igreja presbiteriana, um membro para concorrer à eleição do presbítero ou diácono precisa ter pelo menos 1 ano de membro da igreja. E a igreja, então, observa a sua vida, o seu caráter, o seu envolvimento com a igreja local, o seu testemunho na família, fora da família, dentro da família, na sociedade. O termo presbítero, meus irmãos, significa ancião. E significa que ele tem que ser maduro. Tem que ser um homem firme na fé. Tem que ser um homem, né, que possa dar um bom testemunho para ser presbítero. Agora, para ser pastor presbiteriano, meus irmãos, a pessoa precisa pelo menos ter 3 anos de membro da igreja. Aí depois que ele deseja ser pastor, ele vai para o conselho, e o conselho então examina, e ele então se torna um aspirante ao sagrado ministério. Ele fica 1 ano como aspirante. Depois que ele fica 1 ano como aspirante, ele é enviado pelo conselho ao presbitério. O presbitério examina novamente quanto à sua vocação, e sendo aprovado, ele é enviado para o seminário, fica de 4 a 5 anos fazendo o seminário. Depois que ele sai do seminário, ele volta para o presbitério, prega um sermão de prova, faz uma exegese, faz uma tese da confissão de fé, e sendo aprovado em todas essas etapas, então ele licenciado ao sagrado ministério, e pode ficar licenciado 1, 2 e 3 anos, licenciado para pregar. E depois desse período, ele volta novamente ao presbitério, é examinado novamente pelos presbíteros, pelos pastores, e ele prega um sermão de prova, e sendo aprovado é que ele é ordenado ao sagrado ministério. É mais ou menos uns 10 anos de caminhada na vida cristã. Isso para quê? Para maturidade, para que ele seja maduro na fé, e seja íntegro, seja provado e aprovado para ser um pastor presbiteriano, para o bem da igreja. Meus queridos irmãos, aplicações para a nossa vida. Como viveremos? Primeiro, honrando e encorajando os líderes da igreja. Não é fácil ser líder, não é fácil ser pastor, presbítero, diácono. Honre aqueles líderes que presidem bem, aqueles que trabalham arduamente na obra de Deus, aqueles que se afadigam na palavra e no ensino. Honre os seus líderes. A honra, meus irmãos, pressupõe respeito, obediência e sustento para aqueles que trabalham em tempo integral na obra de Deus. Ore pelos seus líderes, para que eles sejam bênçãos, porque um pastor, um presbítero, um diácono que serve a igreja, ele tem que ser honrado pela igreja, e a igreja precisa orar por eles, honrando e encorajando os seus líderes, para que eles possam ser bênçãos na família, bênçãos na igreja e na sociedade, para a glória do Senhor. Mas, em segundo lugar, como viveremos? Rejeitando as denúncias vazias e falsas contra os líderes da igreja.
O que Satanás quer é destruir a liderança da igreja. E algumas vezes as igrejas são assassinas dos pastores, uma vez que aceitam denúncias vazias e acusações falsas contra eles. Os líderes são alvo dos ataques de Satanás e das acusações para assassinar a sua reputação e desacreditar a sua pregação. Somente aceite denúncias contra um líder da igreja mediante 2 ou 3 testemunhas para que essa acusação seja formalizada. E ainda por escrito. Por escrito. Eu não aceito, meus irmãos, nem contra os membros da igreja, nenhuma denúncia se a pessoa não estiver trazendo nada escrito ali, para ter um julgamento formal no conselho. Então rejeite as denúncias vazias e falsas contra os líderes da igreja. E aqueles pecados que são velados, que você possa tratar no particular, aconselhando. Se o teu irmão pecou contra você, que você possa ir e conversar entre você e ele, e tendo resolvido ali, apaziguado a questão, considere a demanda sanada. Mas se não houve acordo, chame mais um, converse com esse irmão, busque a restauração, e tendo restauração, o caso fica ali. Não tendo, diz a igreja, e a igreja então, no caso nosso conselho, é que vai resolver o problema. Então rejeite as denúncias vazias e falsas contra os líderes da igreja. Ore pela sua liderança, para que eles possam ter uma vida ilibada, uma vida pura, uma vida que possa agradar a Deus. Terceira coisa, como viveremos? Disciplinando publicamente os pecados públicos, os que pecam publicamente. Os que pecam publicamente e não se arrependem dos seus pecados devem ser disciplinados publicamente. Aqueles que não abandonaram os seus pecados devem ser disciplinados publicamente, porque desonraram a Cristo, desonraram a igreja, desonraram o evangelho. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Uma laranja podre contamina as demais. E uma igreja não pode tolerar o mal. Toda disciplina, meus irmãos, visa a restauração do faltoso, do pecador. O objetivo da disciplina é trazer o faltoso à presença de Deus. Mas aqueles que não se arrependem dos seus pecados devem ser excluídos da igreja. A igreja é a comunhão dos santos e não dos libertinos e impuros. A igreja tem que saber que a disciplina é uma das marcas da igreja verdadeira. Senão ela se transforma numa Babilônia. Senão ela está como o mundo, né? Louca por prazeres e vivendo na impureza. A igreja de Deus, ela tem 3 marcas para ser uma igreja verdadeira. Primeiro, a fiel pregação da palavra. Segundo, o fiel exercício dos sacramentos. E em terceiro, o fiel exercício também da disciplina. A igreja tem uma dessas marcas, a disciplina. E a disciplina tem a finalidade de conservar a pureza da igreja, a pureza da família de Deus. Por isso, disciplinando publicamente os que pecam publicamente. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?